Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Vamos lá, galera. Chegando nesse vídeo para falar especificamente hoje sobre os últimos classificados das oitavas de final da Copa Mundial de Clubes, os confrontos das quartas, o chaveamento e alguns detalhes, especificamente sobre a Copa Mundial de Clubes, tá? E sua reta final, esse vídeo. Vamos aqui falar primeiramente dos resultados dos últimos classificados para as oitavas e o último confronto definido. O Real Madrid, com o gol de Gonçalo Garcia, jogador da base do Real Madrid. Real Madrid 1, Juventus 0. Foi o resultado do jogo, beleza? O Gonçalo Garcia, gente, chegou a 3 gols na atual Copa do Mundo de Clubes e é um dos vice-artilheiros, beleza, da competição, porque um jogador, que daqui a pouco eu vou dizer o nome, tem 4 gols na atual Copa do Mundo de Clubes e é o artilheiro isolado da competição, ao menos por enquanto. Então, repito, Real Madrid 1, Juventus 0 e o Real Madrid está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. No outro jogo, gente, aqui, que definiu, né, esse último confronto das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, lembrando esse jogo que eu vou citar pelas oitavas, né, da Copa Mundial de Clubes, o Borussia Dortmund venceu o Monterrey do México por 2-1. Os 2 gols do Borussia Dortmund, do artilheiro, o Guirassy. O gol do Monterrey, do Veterami. Beleza? Ele fez o gol do Monterrey. Bom, gente, o Guirassy, atacante do Borussia Dortmund, é mais um a chegar à marca de 3 gols na atual Copa do Mundo de Clubes e é mais um vice-artilheiro da atual Copa do Mundo de Clubes. Beleza? Então, mais um confronto definido pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Vamos aos confrontos que já estão definidos. Vamos a eles. Vamos lá, gente. O primeiro confronto das quartas de final da Copa Mundial de Clubes será entre Al Hilal da Arábia Saudita e Fluminense do Brasil. Esse jogo na próxima sexta-feira, 4 horas da tarde. Lembrando, gente, eu vou sempre lembrar isso aqui. É jogo único, não tem ida e volta. Não é feito a Liga dos Campeões. É o equivalente, de fato, a uma Copa do Mundo. É só mata, beleza? Então, o Fluminense pegando o Al Hilal na próxima sexta-feira, às 4 horas da tarde, com transmissão aqui, gente, tanto da Globo, Cazé TV, a Sport TV também, que é o canal Globo, né? E é lógico, né? Os canais de comunicação com parceria com a Cazé TV, tanto o Disney Plus quanto o Amazon Prime, beleza? Toda essa galera vai transmitir o jogo Al Hilal e Fluminense próxima sexta-feira, 4 horas da tarde, quartas de final, Copa Mundial de Clubes. Vamos lá, gente, 10 horas da noite, na próxima sexta-feira, o Chelsea vai encarar o Palmeiras. Palmeiras e Chelsea, Chelsea e Palmeiras. Próxima sexta-feira, 10 horas da noite, quartas de final, Copa Mundial de Clubes. Detalhe, todos esses canais de comunicação que eu citei aí, no áudio anterior, também transmitirão essa partida aqui entre Chelsea e Palmeiras, tá bom? Então, repetindo, Chelsea e Palmeiras, próxima sexta-feira, 10 horas da noite, quartas de final, Copa Mundial de Clubes. Vamos lá, gente, outro confronto pelas quartas de final da Copa Mundial de Clubes será no próximo sábado, a 1 hora da tarde, horário de Brasília.
entre Bayern de Munique e PSG. Mais precisamente, PSG e Bayern de Munique. Repito, PSG e Bayern de Munique, quartas de final, Copa Mundial de Clubes, acontecerá no próximo sábado, a 1h da tarde. Beleza? Lembrando, todos esses canais de comunicação que eu falei aí também transmitirão essa partida aqui, galera. Beleza? Vamos em frente. Vamos lá, gente. Próximo sábado, 5h da tarde. Vamos ter Real Madrid e Borussia Dortmund. Próximo sábado, 5h da tarde, Real Madrid e Borussia Dortmund, quartas de final, Copa Mundial de Clubes. E só para não deixar de avisar, todos os canais de comunicação que eu já falei aí também transmitirão essa partida. Beleza? Sábado, 5h da tarde, quartas de final, Copa Mundial de Clubes. Bom, gente, como é que fica o chaveamento, né? Já pensando na semifinal, como ficaria o chaveamento das quartas para a semifinal? Quem enfrentaria quem nesse caso aí? Os amigos podem perguntar, nós temos a resposta. Já adiantando que não há nenhuma possibilidade de termos uma final entre equipes do mesmo país, tá? Isso não vai acontecer. Os amigos vão entender. O vencedor, pela ordem, né, dos confrontos, de Al Hilal e Fluminense, encara na semifinal da Copa do Mundo de Clubes o vencedor de Palmeiras e Chelsea. Isso quer dizer o quê? Poderemos, sim, é possível, né? No futebol tudo é possível, ter uma semifinal brasileira entre Palmeiras e Fluminense, tá? Como poderemos também ter uma semifinal entre um clube europeu, um clube inglês, no caso o Chelsea, e um clube saudita, no caso o Al Hilal. Beleza? Então é isso. O vencedor de Al Hilal e Fluminense, repetindo, nas quartas de final, enfrentará na semifinal da Copa Mundial de Clubes o vencedor de Palmeiras e Chelsea. Beleza? Continuando. Sim, Ítalo, mas me explique. E o vencedor de Bayern de Munique e PSG? Quem que enfrenta na semifinal? Bom, o vencedor de Bayern de Munique e PSG vai enfrentar na semifinal da Copa Mundial de Clubes o Real Madrid ou o Borussia Dortmund, tá? Então, repito, o vencedor de Bayern de Munique e PSG enfrentará na semifinal da Copa do Mundo de Clubes ou o Real Madrid ou o Borussia Dortmund, tá? Vamos lá. O que já temos de certeza, gente? Um europeu estará na final da Copa do Mundo de Clubes. Isso já temos por certeza. Por quê? Se o vencedor de Bayern de Munique e PSG enfrentará o vencedor de Borussia Dortmund e Real Madrid na semifinal, todos esses clubes são europeus. Então, na final da Copa do Mundo de Clubes, já temos garantido um europeu. Beleza? Isso aí não tem nem discussão. Do outro lado da chave é que tem equilíbrio. Tanto o Fluminense, quanto o Al Hilal, quanto o Palmeiras e também o Chelsea têm chances de chegar à final. Então, esse lado da chave aqui dos brasileiros, mais precisamente, está mais equilibrado, está mais povoado. Então, poderemos ter um finalista de fato diferente, né?
final da Copa do Mundo de Clubes, que não um europeu, né? Então não teremos uma final europeia, isso já está garantido. Aliás, não poderemos não, né? Acho que é um exagero dizer isso, porque o Chelsea, se eliminar, por exemplo, o Palmeiras e o Chelsea eliminando seu adversário da semifinal, seja lá o Fluminense, seja lá o Al Hilal, o Chelsea passaria para a final. Então, temos uma pequena possibilidade, uma possibilidade real, mas não considero muito grande, considero, assim, regular, uma possibilidade regular. O Chelsea é um grande time, fato, de termos uma final europeia, certo? Essa possibilidade existe, eu não vou chamar de grande, eu vou chamar de regular, assim como qualquer outra possibilidade de final aí, tá bom? Porque são partidas bem equilibradas, para ser bem sincero, nessas quartas de final, tá? Então, temos sim uma possibilidade de termos uma final europeia, não entre equipes do mesmo país, mas não temos possibilidade de termos uma final sul-americana, tá? Isso não há essa possibilidade. Bom, vamos lá, gente. Bom, gente, temos possibilidade de termos semifinais entre equipes do mesmo país? Temos sim. Vamos lá. Possibilidades hipotéticas, vamos trazer aqui. Se o Fluminense venceu ao Hilal, se o Palmeiras venceu o Chelsea, uma semifinal sul-americana, uma semifinal brasileira, Palmeiras e Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Do outro lado da chave, se o Bayern de Munique venceu o PSG, se o Borussia Dortmund venceu o Real Madrid, teremos uma semifinal alemã, uma semifinal de equipes alemães do outro lado da chave. Então, temos possibilidade sim de termos semifinais entre equipes do mesmo país. Essa possibilidade existe, beleza? Vamos lá, gente. Retrospecto de confrontos entre as equipes que estão nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Vamos lá, né? Fluminense e Al Hilal. Quantas vezes se enfrentaram na história? Bom, gente, pelo que eu pesquisei, um confronto inédito, tá? Oficialmente, esse confronto nunca aconteceu. Fluminense e Al Hilal e Fluminense. Beleza? Então é um confronto inédito, esse confronto aqui. Bom, no caso de Palmeiras e Chelsea, quantas vezes se enfrentaram? Bom, esse é um confronto por final de Mundial de Clubes, né? Vamos lembrar que não muito tempo atrás, Chelsea e Palmeiras fizeram a final do Mundial de Clubes no antigo formato e o Chelsea venceu naquela oportunidade, na prorrogação, inclusive, por 2-1 o time do Palmeiras, né? Foi até com 2 gols do jogador. Foram 2 gols, gente? Bom, o gol decisivo, né? Foi do jogador belga Lukaku, né? Batendo pênalti para o Chelsea. Chelsea 2, Palmeiras 1 naquela oportunidade. Foi o único confronto na história entre as duas equipes, beleza? Bom, gente, Bayern de Munique e PSG. Esse confronto aqui que se tornou famoso nos últimos anos, né? Com vários jogos entre essas duas equipes pela Liga dos Campeões da Europa. E o que vale dizer, gente, é que o Bayern de Munique venceu o PSG no retrospecto geral de confrontos ao todo de 8 vezes e o PSG venceu o Bayern de Munique ao todo de 6 vezes na história. Bom, galera, o que pega também é que Bayern de Munique e PSG já foi uma final da Liga dos Campeões da Europa lá na temporada 19-20. Na temporada 19-20 houve essa final, Bayern de Munique e PSG na Liga dos Campeões da Europa, vencida pelo Bayern de Munique por 1-0, né? Naquele dia, quem marcou o gol da vitória do Bayern em cima do PSG foi o jogador Kingsley Coman, que ainda tá no Bayern de Munique, vale dizer, tá? Então é isso. Bayern de Munique e PSG, esse é o retrospecto de confrontos.
Vamos lá, gente. Retrospecto de confrontos também aqui entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Qual o retrospecto de confrontos? Ao todo foram 16 jogos. Gente, quando eu passar aqui retrospecto de confrontos, eu não estou me apegando também aos empates, tá? Eu estou só passando o número de vitórias de cada equipe em cima da outra, tá certo? Então, eu não estou passando o todo dos jogos, tá? O retrospecto todo dos jogos. Estou passando só o número de vitórias no confronto para cada equipe, tá bom? Só para explicar isso, para não ficar nada errado. Bom, retrospecto de confrontos entre Borussia Dortmund e Real Madrid. Ao todo, se enfrentaram 16 vezes na história, tá? O Real Madrid venceu 8 vezes o Borussia Dortmund e o Borussia Dortmund venceu o Real Madrid 3 vezes na história. Esse confronto também é uma final da Liga dos Campeões da Europa. Vale citar, gente. Se muito me engano, na temporada 23-24, certo? O Borussia Dortmund pegou o Real Madrid na final e venceu a partida pelo placar de 2-0, né? Se sagrando ali mais uma vez campeão da Liga dos Campeões da Europa. O Real Madrid, que é o maior vencedor, né? Da Liga dos Campeões da Europa, como todo mundo já sabe, inclusive. O Borussia Dortmund tem um título, né? Da Liga dos Campeões. Mas esse confronto aí é pelas quartas de final da Copa Mundial de Clubes. Esse confronto, por essa competição, por ser a primeira edição da competição, é um confronto inédito, né? Assim como todos os outros aí das quartas de final, vale dizer. Então, mais um jogo que já foi final da Liga dos Campeões da Europa, Real Madrid e Borussia Dortmund, nessas quartas de final da Copa Mundial de Clubes. Esse é o retrospecto de confrontos. Repetindo, 8 vitórias para o Real Madrid, 3 vitórias para o Borussia Dortmund, ao todo na história entre as duas equipes, tá? Bom, gente, qual jogador é o artilheiro da atual edição da Copa Mundial de Clubes? De maneira isolada, temos um jogador que é o artilheiro isolado da competição até o momento, né? Até essas quartas de final. Temos o Ángel Di Maria, meio atacante do Benfica, né? O argentino. O Benfica que já caiu, né? Caiu nas oitavas de final para o Chelsea. Mas o Ángel Di Maria, com gol de pênalti marcado naquela partida, ele que, detalhe, né? Curiosidade, todos os gols do Ángel Di Maria na atual edição da Copa Mundial de Clubes foram de pênalti. Mesmo assim, ele é o artilheiro da competição de maneira isolada, com 4 gols marcados. O único jogador até agora a chegar a essa marca na Copa do Mundo de Clubes, 4 gols marcados. Portanto, Ángel Di Maria, o argentino, jogador do Benfica, é o atual artilheiro dessa competição. Claro que tem vários jogadores aí que estão ainda, que ainda vão jogar essas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, que podem alcançar o Di Maria até passar. Porque tem 3 gols, então podem passar ainda. Vamos aguardar se isso vai acontecer, né? Bom, gente, temos nessa atual edição da Copa do Mundo de Clubes, nessas quartas de final, algum favorito? Algum clube hiper favorito? Vamos rebobinar isso tudo, gente. Lá, antes de começar a Copa Mundial de Clubes, eu fiz um vídeo analisando para mim quem eram os principais favoritos a conquistar a Copa Mundial de Clubes, quem podia surpreender, quem corria por fora, na verdade pela ordem, né? Quem corria por fora primeiro, quem podia surpreender, quem era zebra e quem praticamente não tinha chance de conquistar essa Copa do Mundo de Clubes. Vamos ver se, no caso, a minha análise lá antes da Copa Mundial de Clubes se confirmou, se chegou algum clube surpresa nessas quartas de final, se chegou algum favorito, algum clube que pôde surpreender. Vamos ver. Lá naquele vídeo, se os amigos forem voltar no vídeo, os amigos vão perceber, eu coloco o PSG como principal favorito a conquistar a Copa do Mundo de Clubes. Bom, ele está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, né? Só perdeu um jogo na atual edição da competição,
que foi para o Botafogo, né, o brasileiro. Mas o PSG chega, inclusive, como o melhor ataque da competição, né? O PSG é o melhor ataque da competição, se muito me engano tem 13 ou 14 gols. E, bom, portanto, o PSG, ele chega nessas quartas de final da competição aí, bombando, né? Bombando. E, para mim, a minha análise permanece sendo a mesma. É o grande favorito a conquistar a Copa do Mundo de Clubes. Quem eu botei como o segundo favorito a conquistar a Copa do Mundo de Clubes, gente? O Real Madrid. Bom, para mim nada mudou, certo? O Real Madrid permanece sendo o segundo favorito a conquistar a Copa do Mundo de Clubes. E ele também chegou, vale citar. O terceiro favorito que eu coloquei foi a Inter de Milão, certo? E no caso da Inter de Milão, eu não tô lembrado, gente, se coloquei o Real Madrid em segundo favorito ou foi terceiro favorito, tá? Mas no caso da Inter de Milão, que eu coloquei como uma das principais favoritas a conquistar a Copa do Mundo de Clubes, também deu ruim. Não deu a Inter de Milão e foi eliminada pelo Fluminense, né? Então, a Inter de Milão foi uma análise que eu fiz aqui que acabou não dando certo e a Inter de Milão caiu fora da Copa Mundial de Clubes antes das quartas de final. Bom, gente, o clube que eu coloco como quarto favorito para mim a conquistar a Copa do Mundo de Clubes foi o Chelsea. E esse também está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, né? Também chegou o Chelsea, que só perdeu um jogo e também para um clube sul-americano. Perdeu para o Flamengo, vamos lembrar. Então o Chelsea chega também às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes e foi o quarto favorito que eu coloquei naquele vídeo, né? Bom, o quinto favorito que eu coloquei naquele vídeo foi o Bayern de Munique, certo? Claro, gente, por que eu me baseei dessa maneira em colocar nessas colocações esses times? Baseado na última temporada. Para mim, o Chelsea, ele em determinadas ocasiões na última temporada europeia jogou mais bola que o Bayern de Munique, tá? Mas é só questão de colocação mesmo, gente. Não que tenha jogado mais o tempo todo, não. O Bayern de Munique por vezes jogou mais. Mas só questão de colocação mesmo, nada de mais não. Bom, o Bayern de Munique chegou também às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes e eu coloquei como quinto favorito, né, a ganhar essa competição. Bom, gente, como sexto favorito, eu coloquei o Borussia Dortmund lá naquele vídeo. E o Borussia Dortmund também chegou aos trancos e barrancos, jogando meia boca até agora essa Copa Mundial de Clubes, mas chegou até as quartas de final da Copa Mundial de Clubes, o Borussia Dortmund, o que eu coloquei como sexto favorito naquele vídeo, beleza? De análise do Mundial. Partindo agora para as equipes que podem surpreender, eu coloquei ali o Palmeiras, e o Palmeiras também chegou, vale dizer, e surpreendeu para mim. Eu não esperava que o Palmeiras chegasse até as quartas de final, sinceramente, mas surpreendeu e chegou até as quartas de final da Copa Mundial de Clubes. O Al Hilal, eu quero explicar aqui por que eu coloquei em pode surpreender. Na época que eu gravei esse vídeo, o Al Hilal nem treinador tinha. Tinha vindo de uma campanha muito complicada na temporada, onde não conquistou nenhum título lá no futebol saudita. O Jorge Jesus havia sido demitido do Al Hilal e o Al Hilal ainda sem treinador, né? O Simone Inzaghi ainda estava na Inter de Milão, o treinador. Tinha acabado de perder a final da Liga dos Campeões para o PSG. Mas uma grata surpresa. De fato, um clube que surpreendeu. O Al Hilal tinha time, como eu falei naquele vídeo. Tem time, tem um elenco, mas não tem o treinador. Mas não tem o que se precisa, uma base forte. Naquele vídeo eu falo isso, para chegar até a fase final da Copa do Mundo de Clubes. Mas
com a chegada do Simone Inzaghi e o rápido encaixe dos jogadores ao esquema do treinador, então posso dizer que o Al Hilal surpreendeu e bastante. Passou pelo Manchester City, duelou com o Real Madrid e não perdeu, duelou com todos os clubes até agora e não perdeu. Pelo contrário, jogou até melhor do que vários desses clubes até agora na Copa Mundial de Clubes. E chegou às quartas de finais da Copa do Mundo de Clubes com méritos. Então, parabéns ao Al Hilal, né? Repetindo, parabéns ao Al Hilal, que surpreendeu e surpreendeu bonito, chegando às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Bom, o Fluminense, eu não botei nem no pode surpreender, gente. Lá eu coloco o Fluminense, no vídeo de análise, no zebra. E sim, gente, eu considerava o Fluminense uma zebra, sim, nesse Mundial de Clubes. Por quê? Não via o Fluminense jogando essa bola toda no Campeonato Brasileiro, certo? Ah, mas o Fluminense vinha estando ali, brigando na frente no Campeonato Brasileiro. Eu volto sempre a repetir isso, eu falo de maneira assim, desempenho, bola, jogo. O Fluminense não vinha exercendo isso, não. O Fluminense vinha vencendo os jogos na base da raça, nos últimos minutos ali, mas muito deixando a desejar. Até a própria torcida não estava gostando do desempenho do Fluminense, tá? E vinha reclamando. São as notícias que a gente tem, né? Vale dizer. Devido a isso, eu coloquei o Fluminense como zebra, mas se coloquei como zebra, o Fluminense foi surpresa. Jogou muita bola. E jogou bola mesmo, tá? Nesse Mundial de Clubes determinado. Agora, o Fluminense foi oscilante nessa Copa do Mundo de Clubes. Por que eu estou dizendo isso? O Fluminense, ele começou jogando muita bola contra o Borussia Dortmund. Mas esse mesmo Fluminense não venceu o Borussia Dortmund. Apesar de ter jogado muita bola, ter perdido gols. Contra o Ulsan da Coreia, o Fluminense faz um primeiro tempo que começa bem, depois cai terrivelmente. O Ulsan vai lá, vira o jogo no primeiro tempo. Em parte do segundo tempo, o Ulsan teve chance até de marcar o terceiro e matar o Fluminense. Teve uma chance cara a cara com o Fábio caído no chão e perdeu o gol. Só depois disso, devido aos jogadores que vieram do banco, jogadores improváveis como o Nonato, por exemplo, né, que não se esperava tanto dele, e o Keno, por exemplo, que se lesiona muito, né? A gente sabe disso, como é a carreira do Keno. E bom, com a entrada desses jogadores foi que o Fluminense virou o jogo para cima do Ulsan da Coreia. Bom, no jogo contra o Mamelodi, o Fluminense passou de ser eliminado, gente. Os amigos não podem recordar comigo aqui, se não lembrarem. Poxa, o Mamelodi perdeu o gol sem goleiro. Fábio fazendo pelo menos 2 ou 3 grandes defesas. A zaga salvando, certo? Então o Mamelodi, se tivesse vencido o Fluminense, teria eliminado o Flu na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. Então, até aí, meu prognóstico que eu coloquei analisando, gente, rendimento, bola, o Fluminense estava entregando o que eu achei que ia entregar. Me surpreendeu contra o Borussia Dortmund, mas nos 2 jogos seguintes não jogou nada assim de muito que sensacional. Pelo contrário, caiu de rendimento. Mas, novamente, como falei, o Fluminense foi oscilante até agora na Copa Mundial de Clubes. Chegou nas oitavas de final, pegou uma Inter de Milão que, para mim, jogou com moleza. A Inter de Milão jogou mole, jogou de uma maneira onde o futebol italiano não se encaixa naquilo ali, porque é sempre o futebol aguerrido, futebol de raça, de entrega, e não houve isso por parte da Inter de Milão. Eu vou provar o que eu estou dizendo, tá? Detalhe. O Fluminense, por sua vez, deu tudo em campo. A prova cabal do que eu estou dizendo foi o Nonato, esse mesmo jogador do Fluminense, que jogou muita bola nesse jogo contra a Inter de Milão, dando carrinho, lutando por cada bola. Raça, muita raça. E o aproveitamento das oportunidades. O Fluminense teve essas duas, teve 4 oportunidades grandes no jogo e 2 dessas aproveitou. Beleza? Então, parabéns ao Fluminense. Objetivamente, raça, luta, não faltou. Tá? Sim, contou com a Inter de Milão não jogando tudo que sabe. Contou com a Inter de Milão, muitas das vezes, jogando de maneira preguiçosa. Tá?
E sim, estou falando isso, não é baseado em achismo. É baseado no que já vi a Inter de Milão jogar. E baseado também numa coisa que aconteceu após o jogo contra o Fluminense. Vamos lá. Só para explicar isso que eu estou dizendo e comprovar isso que eu estou dizendo. Um dia após a partida Fluminense e Inter de Milão, houve uma brigaria, uma baixaria total entre os jogadores da Inter de Milão, brigando entre si e o treinador. Por quê, gente? Não sei se o diretor da Inter de Milão, não sei se algum jogador lá, chegou e disse: quem não quiser jogar, pode ir embora. Porque estava comprovado que desde o começo dessa Copa do Mundo de Clubes, a Inter de Milão estava meia boca. Estava jogando como se o campeonato fosse qualquer coisa. Não estava se entregando em campo. O que se viu, por exemplo, do seu rival na Itália, a Juventus, na competição, não se viu da Inter de Milão. A Juventus se entregou. A Juventus lutou em todo o jogo. Se dá para dizer que talvez não contra o Manchester City, tá? Mas no restante dos jogos a Juventus lutou, brigou, fez o jogo parelho com o Real Madrid, né? Até onde pôde, que o Real Madrid é melhor. Mas a Inter de Milão não. Jogou mal. Perdeu gols incríveis contra o Fluminense. 2 bolas na trave da Inter de Milão, mesmo jogando mole. Fábio fazendo pelo menos 2 ou 3 defesas em campo, vale dizer. Fez pelo menos 2 ou 3 defesas bonitas. E parecia muito que só o Lautaro, o atacante argentino, e o Varela, ou Barella, né, o meia italiano, queriam de fato o jogo, beleza? Então, foi muito criticada a Inter de Milão entre si, entre os jogadores e o treinador, após o jogo contra o Fluminense. Houve de fato uma briga pesada dentro do elenco, tá? E deve haver dispensas, vale dizer. Bom, por isso que eu considero o Fluminense como uma grata surpresa, sim, como uma zebra, mas isso não diminui em nada. É isso que eu quero esclarecer, tá? Isso quero deixar muito claro para que não haja aquela situação de estar desprezando o Fluminense. Vamos parar com isso, que como eu já falei aqui, inclusive no canal, eu não sou de subestimar nenhum adversário e quem está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes está por méritos. Isso é uma opinião minha, baseado na temporada, nas temporadas desses times. Tá bom, gente? Os amigos podem discordar tranquilamente, tá? Não tem problema nenhum, aqui é democrático ao cubo. Vamos lá. Isso em nada diminui a felicidade, a vitória, a raça, a entrega do Fluminense, certo? E o mérito de estar nessas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, certo? Pelo contrário, só engrandece. Porque se era uma equipe que eu considerava zebra e chegou, então, caramba, só méritos, só coisas boas, certo? Parabéns ao Fluminense de verdade por ter chegado. E digo mais, Fluminense, se joga com raça, com luta, tem sim a sua chance. Eu considero o Al Hilal o favorito, vale dizer. Já falei isso acho que em outro vídeo também. Mas Fluminense tem sim sua chance de passar, tá bom? Só para esclarecer isso, deixar tudo bem colocado, gente, para não deixar nada errado ou mal entendido, né? Eu vou relembrar uma coisa, gente, aqui que passei lá no vídeo, né? Quando passo todos os jogos da primeira rodada, da Copa do Mundo de Clubes, lá atrás, né? Antes de começar. 125 milhões de dólares é a premiação para quem for o campeão dessa competição. Lembrando, é a primeira vez que está acontecendo a Copa do Mundo de Clubes. Não é a primeira vez que está acontecendo o Mundial de Clubes. Mas como a FIFA considera esse não como um Mundial de Clubes, e sim como uma Copa Mundial de Clubes, então é a primeira vez que a Copa do Mundo de Clubes está sendo disputada. Tá bom? Vale dizer. Então quem vencer esse título, nesse formato, nessa competição agora que a gente está vendo, ganhará pela primeira vez a Copa Mundial de Clubes, tá? Vamos ver quem será o primeiro campeão da competição. Tá bom?
Então é isso, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí e valeu! Canal do Mundo do Futebol, gente, eu já tinha encerrado o vídeo. Deixa eu só voltar aqui para fazer uma correção em um áudio que eu falei aí, sobre esse Copa do Mundo de Clubes, né? Sobre esse Mundial de Clubes. Eu citei aí, quando passo lá o retrospecto de confrontos, né? Entre Borussia Dortmund e Real Madrid, que o Borussia Dortmund teria vencido o Real Madrid em uma final da Liga dos Campeões. E não, foi ao contrário. O Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 2-0 e se sagrou campeão da Liga dos Campeões da Europa, tá? Foi na temporada 23-24 mesmo, tá bom? Então só para fazer essa correção e não deixar nada errado no vídeo, beleza? Vamos em frente. Mais uma vez, gente, aqui eu peço like e fui.